Imagina que... A minha questão é mais esse lance do aprendizado, né? A gente tinha computação para resolver os problemas e de repente alguém começa a pensar, tá, e se o computador ele começasse a evoluir por ele mesmo, ele aprender a fazer aquela função cada vez melhor, desde que a gente dê os parâmetros, né? Aprende a fazer isso cada vez melhor e seja mais eficaz. E aí você tem que arranjar um jeito do computador aprender, né? Aprender é uma palavra certa? Ele aprende mesmo? Ele aprende... Depende de como a gente define a palavra. Ele não aprende então. de verdade. Na verdade, o que tá acontecendo é que você... Eu tô dando um prêmio pra ele cumprir uma função. E ele tá atrás desse prêmio. Não necessariamente. Não? Não necessariamente. Isso é algo que é aprendizado por reforço, principalmente, que faz algo assim, que é o que você tá imaginando, que é, digamos assim, que é quando você tá, sei lá, você tá xingando alguém que fez algo errado, ou tentando, digamos, treinar o seu cachorro, isso seria muito mais ligado com o aprendizado por reforço, que é algo que surgiu também na psicologia, e daí foi passado também para a inteligência artificial, eventualmente. O começo do aprendizado de máquina foi algo que surgiu com Rosenblatt, então o começo das redes neurais, e isso, digamos, se a gente falar qual que é o aprendizado que o ChatGPT faz, não é esse que a gente está falando, digamos assim, de alguém treinar o cachorro. Mas a gente vai chegar aí. Então, como que começa essa ideia de aprendizado da máquina? Rosenblatt, ele era um psicólogo também, e ele queria justamente entender isso. Ele tinha sido inspirado pela teoria Hebbiana do aprendizado. Então, essa era uma teoria basicamente que o aprendizado do ser humano acontece por neurônios conexão entre neurônios se fortalecendo quando aquilo é útil para ti, e soltando quando não é útil para ti. Então, na verdade, o próprio Rosenblatt, ele estava super inspirado por essas mesmas coisas que você tinha falado, de, por exemplo, ele ir lá e ter uma experiência, dele botou a mão, se queimou, mas no fundo não é isso que ele inventou. O que ele inventou seria algo muito mais próximo do jeito que o ChatGPT é treinado, que é o aprendizado por supervisionado. Então, que é quando você pega dois pares de coisas, por exemplo, assim, uma pergunta e uma resposta, uma imagem e a explicação do que tem nessa imagem, um rótulo para essa imagem, e você passa isso para uma rede neural, e você modificando os pesos da rede neural, você muda ela de tal forma na qual ela, encontrando algo novo que ela nunca viu antes, ela seria capaz de dar a resposta certa para ti. E daí, isso é o que é chamado de aprendizado de máquina, mas não é realmente a máquina tendo experiências e aprendendo. No sentido, sei lá, humano, biológico. Ela não tá experimentando coisas. Eu quero que a máquina entenda o que é um cachorro. Eu começo a alimentar ela com várias fotos de cachorro. É um jeito que você pode fazer. Digamos que a gente quer treinar, inclusive o primeiro exemplo de Rosenblatt, que é algo muito curioso, eu falei isso várias vezes, né? Várias coisas curiosas. Mas Rosenblatt, os computadores na época eram muito lentos para ele, e ele queria implementar justamente esse neurônio artificial dele, que era um pouco diferente do outro neurônio que eu tinha falado, e ele queria mostrar justamente essa capacidade de aprender. O que ele fez foi basicamente construir uma máquina que é o Mark I Perceptron. Dá pra achar na internet, com certeza. Mark I Perceptron. 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 O Perceptron 1 Mark. E essa máquina, ele basicamente, ele conseguia ensinar pra ela o que era um cachorro, mostrar, literalmente, isso é uma máquina, a gente tá falando aqui, de 1960. Então ele conseguia mostrar pra uma máquina em 1960 o que era um cachorro, treinar ele com várias fotos de cachorro, eventualmente a máquina conseguia, vendo uma foto nova que ela nunca viu antes, dizer se era um cachorro ou não. Dizer que se era um cachorro ou não. E qual que é a jogada aí? Basicamente você tá tentando, pensando naquele nosso neurônio artificial... Reconhecimento de padrões. Isso. E o jeito que você tá tentando fazer com que a máquina... Essa? Essa aí. Acho que tem alguns vídeos também dele, do Mark I Perceptron, mas o que você está tentando fazer é escolher exatamente os parâmetros daquele neurônio artificial, ou seja, aqueles numerozinhos, ou seja, a força da conexão, você pode dizer, entre diferentes neurônios, para que quando você coloque, digamos assim, a imagem como entrada nessa rede neural, e essa imagem vai ser colocada como entrada como números, né? Então você pode imaginar um jeito de fazer isso seria que cada pixel, digamos, eu tenho uma imagem preto e branco, que é o Rosenblatt só tinha imagem preto e branco. Então, o 0 é branco, 256 é o preto, números intermediários vão ser cinzas, né? E daí, digamos que eu simplesmente pego essa imagem e cada pixel é um quadradinho, eu boto numa fila, né? E daí boto cada pixel numa das entradas da minha rede neural,
então agora eu coloquei a imagem como número. Isso que eu falei é basicamente um exemplo de o que é embedding de imagens, né? Não tem uma tradução para o embedding, mas beleza. Daí agora esses números estão na rede neural. Como que eu ensino para a rede neural, digamos assim, ensino para a rede neural que ela tem que me dar de resposta que aquilo é um cachorro? De algum jeito, eu preciso manipular a força das conexões. Só que isso é um número. Eu acho que tem que deixar claro que é isso, né? A força da conexão parece algo muito poético, porque no encéfalo tem isso, os neurônios estão muito conectados, mas na verdade é um número que basicamente multiplica essa passagem de informações. O que acontece e o jeito que normalmente se faz o aprendizado de máquina é basicamente fazendo uma otimização com um cálculo, que você usa algo que é chamado de gradiente no cálculo, que basicamente te diz para qual direção você precisa alterar cada uma desses números da conexão para minimizar o erro. Então, o que é o erro? O erro é basicamente, eu quero que ele fale que é um cachorro e ele me deu um gato. Então, digamos que eu digo que para me dizer que é um cachorro, ele tem que me devolver 1. Se ele quer dizer que é um gato, ele vai me devolver 0. E daí, se ele falou errado, digamos assim, eu subtraio a resposta que eu queria da resposta que eu tive e eu tenho um erro. E eu simplesmente... só a diferença que é a quantidade, esse número que representa o erro. Mas nesse caso é 100% o erro. Seria 1. Tá. E daí, digamos que eu tento diminuir. Em vez disso, digamos que eu quero um neurônio, quer dizer, uma rede neural mais sofisticada. Em vez dele me dizer 1 ou 0, ele me dá um número entre 0 e 1 que, digamos assim, é certeza que ele tem se é um cachorro ou a certeza que ele tem que é um gato. Ele tem de chance. Digamos... É de certeza, né? Ele fala assim, isso é 80% um cachorro, vamos supor. 80%, eu acho que 80% que isso é um cachorro... Então seria 0.8. 0.8. Então, se eu queria que ele tivesse me dado 1 pro cachorro e ele me deu 0.20, o erro aí vai ser 0.8. Mas se ele já tá perto, ele tá no 0.9, ele já tá pertinho, o erro diminui. Então, no fundo, o que é treinar uma rede neural é o seguinte, você simplesmente vai matematicamente lá e computa o jeito de diminuir esse erro e é simplesmente um número. Você está manipulando os números para de algum jeito conseguir o menor erro possível. E daí você faz isso com um grande número de exemplos de treino. Então, para explicar para a galera, nesse exemplo rudimentar, no sentido de que é uma das primeiras experiências que a gente tem com isso, você pega uma imagem, divide ela em quadrados menores, cada quadrado vai ter um número, certo? E aí a gente vai pegar esses números, ordenar eles, você me corrige se estiver errado, tá? E a gente vai submeter eles a esse neurônio que tem entradas, certo? Essas entradas têm a força, a intensidade, né? Você fala qual é a intensidade, né? A intensidade da ligação. Então você tem esses números, certo? Quando você passar essa imagem e ele te der a resposta errada, você vai medir quanto foi esse erro. O tamanho desse erro. Vai lá, nessa época ainda manualmente, eu imagino, né? Não, você usava uma fórmula matemática e você tinha um computador para fazer essa conta. Que multiplicava e atualizava isso lá. Então, assim, se o parâmetro da linha 4 ali de ligação era, vamos supor, 0.2, aí agora ela passa a ser 0.6, porque a gente calculou o erro e a gente tá tentando aproximar cada vez mais. Chega um momento onde, se você mostrar imagens de cachorro, todas elas atingem os números ideais para que aquela luz que diz cachorro, ou seja, a passagem da informação que diz sim, enfim, eu devo ter cometido diversos erros de simplificação aqui, mas é só para tentar, tô tentando eu mesmo na hora de entender. Eu vou ver do chat se eles têm alguma dúvida no tamo aprendendo. Estamos aprendendo. Né? O pessoal aqui do chat tá falando, tamo aprendendo. É verdade. É verdade, os caras aqui estamos aprendendo. Então, para dar um respiro aí, perguntas do pessoal e eu vou fazer um xixi. Tem uma aqui, na verdade tem várias perguntas que eles já, com a ideia da IA que tá circulando, né? Então, algumas perguntas nesse sentido que é um papo mais pra frente ainda. Mas tem uma interessante aqui, ó, da Isabela Duarte, sobre o que ela ouviu até agora, né? Então ela falou o seguinte, parece que todo ser humano nunca criou nada, ou nunca criou algo, só encontrou como as coisas funcionam que já estavam lá funcionando. Né? E se ela tá correta nesse pensamento ou não. Eu acho que ela tá bem próxima disso, assim. Existem pessoas, digamos assim, Platão, que iria para um nível extremo disso, que ele diria que, na verdade, todo conhecimento ele é uma memória. Você tá lembrando da existência desse mundo ideal. Então, todas as coisas que a gente tá falando, digamos assim, todos esses conceitos científicos, teóricos e matemáticos, na verdade, eles existem nesse mundo, que é o que a gente chama hoje de mundo platônico, e a gente estaria só lembrando deles ou se conectando com isso de algum jeito. Eu acho que essa é uma pergunta muito filosófica. Eu não sou necessariamente totalmente platonista, talvez um pouco, mas eu acho que essa é uma pergunta bem interessante filosófica sobre como descoberta científica é feita, ou se sequer existe algo
como invenção científica. É que é interessante porque se conecta totalmente com esse assunto que a gente tá falando, né? Mas é num nível muito fundamental. Acho que o que inspira a pergunta dela é justamente o fato de que quando a gente fala de aprendizado de máquina, a gente tá falando de um refinamento de informações que já existem e a percepção que, na verdade, é matemática, ou seja, né, talvez ninguém aprenda ou invente nada, né? Essa é a grande coisa. Vou dar uma pausa Tá bom? também. Vai lá. Mas é interessante isso, porque essa tensão, eu acho que ela sempre vai existir, porque é difícil da gente chegar numa resposta ideal de se as coisas, por exemplo, que se fala muito hoje em dia, a questão dos artistas e da arte que a gente vê gerada por inteligência artificial, né? Então se fala, bom, um artista humano criou aquilo, né? E aí a inteligência artificial foi lá, a ferramenta se alimentou daquilo e agora cospe a arte feita ali por alguém, né, que tem direito autoral e que tem toda a criação de um ser humano. Mas a pergunta dela vem muito na esteira de questionar a capacidade do ser humano de criar também, né? Então, na verdade, o ser humano teria observado coisas... Mas é isso que eu ia falar. Como artista, eu não penso muito diferente da inteligência artificial que pegou uma biblioteca de vários artistas e daquilo lá juntou e cuspiu alguma coisa. Ela talvez só seja menos competente que nós, porque ela faz de uma forma mais óbvia, ela tem uma capacidade de mixação ainda, né, e um refinamento menor que o nosso. Aí eu já tô colocando um pouco da minha opinião, né? Mas enfim, o resultado da inteligência artificial acaba sendo de alguma forma óbvia e o ser humano ele tem um tino maior para mascarar isso. Por quê? Porque na verdade o parâmetro de julgamento da inteligência artificial é a percepção humana. Como o ser humano tem a percepção humana embutida, ele não precisa aprender isso também. Então o nosso julgamento do que é uma cópia ou não é uma cópia, não sei se eu tô fazendo sentido aqui agora, mas se eu vou copiar algo, eu tenho uma capacidade de percepção se aquilo está parecendo ou não uma cópia muito maior, né? Porque já é uma coisa muito intrínseca a mim, porque eu sou um ser humano. Mas é uma coisa também que você pode ensinar para a máquina também para não parecer mais cópia. Aí a gente entra num campo do que ainda não aconteceu, né? Mas porque eu acho que mesmo a arte a melhor arte da inteligência artificial, pra mim ainda estamos num limiar onde você consegue perceber. Aí entra em outras discussões, talvez seja mais pra frente, mas a pergunta dela tem a ver com isso. Tá. Que é o fato da gente questionar também qual é que é o parâmetro de julgamento. Que eu acho que essa é uma grande questão para as pessoas que são mais práticas, mais pragmáticas. Você deve ter amigo seu que tá achando que a inteligência artificial mudou, o mundo acabou, fim dos tempos, e tem gente que é mais cética. Eu acho que hoje em dia o que separa esses dois grupos é que o grupo que acha que já era tal e tá mais alarmista com isso, eles, na verdade, talvez sejam os corretos. Eu não tô junto com eles, mas talvez eles sejam os corretos. Por quê? Porque eles veem que pra maior parte das pessoas já não faz tanta diferença. Eu acho que essa é a grande questão, né? Digamos, vamos supor, você pega uma música gerada por inteligência artificial, né? Você falaria, não, mas ainda é muito ruim. É óbvio que dá pra ver que é gerado. Bom, é óbvio pra você, que é do ramo da música, que tá interessado em inteligência artificial, que bota reparo nisso e tal. Mas talvez para a maioria das pessoas não seja óbvio, e aí isso aí já é o suficiente para que a gente esteja numa situação. Talvez, inclusive, não sei se o nosso parceiro ainda está aí ou se ele já. Mas tem tudo a ver com o que ele faz também, né? Total.